Cara, mas isso aí não existe, Juro. Você não pode falar Existe. Você pode proibir, por exemplo, que os clubes que têm mais dinheiro vão repescar jogador lá na Bahia. Não, o jogador... Algumas ideias são tão bizarras que, cara, como não tem vergonha, sujeito? Você não vai Aí ser você mata obrigado a o jogar na local. Bahia. Ele vai ser obrigado a jogar onde Você ele mata o nasceu. futebol local. Cara, o que você quer? Engajamento e tudo, mesmo que você passe papel de bobo? Não é possível. Pô, mas aí você censura. Não. Você censura o ir e vir. Então, mas tudo bem. Na base, 14 anos. 14 Então, daí. anos. Jogador que nasce na Bahia talvez tenha que jogar nos clubes da Bahia, da base. Você... Tem um jogador em Minas que joga pra cacete num time pequeno. Tô falando da base, Casbon. Dinheiro, o Flamengo tem dinheiro, ele pode contratar o jogador onde ele quiser. Como que Treta pesadíssima. Casa Grande, Mauro César Pereira e o Júlio da UOL. Rapaz, treta monstruosa. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu trago pra você essa treta ao vivo aí no canal da UOL. Créditos aí pra eles, você vai ver aí Casa Grande dando na lata. Dessa vez eu concordei com Casa Grande. E por último você vai ver a participação de Mauro César Pereira, Maurinho, detonando o Júlio. Veja aí o que a galera vai falar, veja essa treta, vale muito a pena você observar, tá? E antes de você prosseguir com o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. O Campeonato Brasileiro era um campeonato em que a gente começava o campeonato sem ter a menor ideia de quem ia ser campeão. Quando classificavam 8, então, você não tinha a menor ideia. Quando o Cruzeiro ganha o Campeonato Brasileiro de 2013, ninguém tinha ideia de que isso podia acontecer. Ah, mas sim, estava montado um bom time. Só foi perceber isso na 15ª rodada. Então, assim, a maneira como está construído o futebol brasileiro hoje, e ela só se aprofunda porque você aumenta os pontos corridos, mata os estaduais, estrangula, quer dizer, você tenta deixar o calendário cada vez melhor. Deixar o calendário cada vez melhor, meu amigo, significa ajudar cada vez mais quem tem mais. Quanto mais bagunçado é o futebol, pior para quem tem mais. Quanto mais organizadinho, melhor para quem tem mais. Então, assim, quanto mais o futebol brasileiro vai se organizando, é mais Flamengo, é mais Palmeiras. Aí, o louco que comprou o Cruzeiro aí vai ter que botar mais e mais e mais. E o louco que comprar o outro, mais e mais e mais. Esse é o cenário. Eu acho que não tem mais cenário para isso. Ou quando se organizar, o outro já está mais ainda, já está mais ainda e já está mais ainda. Eu acho uma tristeza. Tá tudo bem manter pontos corridos. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas você pode fazer de uma maneira em que ainda exista a situação para outros clubes terem a sua importância e a sua razão de existir. Você não precisa matar os estaduais que nem foram matados, estrangular, você pode deixá-los menores, mas em outro lugar do ano. Você pode proibir, por exemplo, que os clubes que têm mais dinheiro vão repescar jogador lá na Bahia. Não, o jogador que nasce na Bahia talvez tenha que jogar nos clubes da Bahia, na base. Você pode limitar geograficamente, até isso, você pode limitar geograficamente, você pode criar algumas limitações para que o buraco não seja tão grande. O que pega para mim é o Grêmio e o Inter virarem o Betis e o Sevilha. Isso pega para mim. Eu acho que tudo tem que ser organizado, sim. Tudo sim tem que ser organizado. Se tem dinheiro, o Flamengo tem dinheiro, ele pode contratar o jogador onde ele quiser. Como que ele não pode contratar na Bahia, Júlio? Aí tem um jogador em Minas que joga pra cacete num time pequeno. Tô falando da base, Casbon. Então, mas tudo bem. Da base, 14 anos. 14 então, anos. daí. 14 anos ele vai Aí ser você mata obrigado a o jogar na local. Bahia. Ele vai ser obrigado a jogar onde Você ele mata o nasceu. futebol local. Pô, mas aí você censura. Não. Você censura o ir e vir. O direito de ir e vir. Como não? Quer dizer que Mas tudo bem, mas tá matando os clubes. Cara, mas isso aí não existe, Júlio. Você não pode falar Existe na Europa inteira. Na Europa inteira o Manchester não pode ir lá em Londres pegar jogador da base. Você tá comparando países da Europa com o Brasil? Ué, mas ainda mais. Quer dizer, se a Europa, que é desse tamanho, limita geograficamente o scout de jogadores de 12, 13, 14 anos, imagina o Brasil, que é desse tamanho. Ainda mais razão para no Brasil você limitar. Não, Se na Europa os caras conseguem fazer isso em 100 quilômetros. O garoto tem 13 anos. Peraí, o garoto tem 13 anos, ele nasceu em Jequié, 13 anos. Aí ele começa a se destacar. Ele começa a se destacar e todo mundo começa a falar do cara. Ele não pode sair para ir pro Vasco, pro Palmeiras, pro Flamengo, pro Cruzeiro. Ele tem que ficar lá na Bahia para jogar, porque não pode, porque ele tem que jogar na base do estado que ele nasceu. Não saiu. Que isso, Me parece perfeito. Porque o que está acontecendo hoje é um sistema predatório desde os 12 anos de idade.
12 anos de idade. E aí todo o universo de clubes do Então é o Brasil... seguinte, Gabriel, então não pode ir para a Europa. Não pode contratar Já não europeu. pode, né? Até os 18 não pode. E aí? Até os 18 não pode, na época podia. Então, até os E por que 18 não fizeram pode. isso? Justamente pra Então é o preservar. seguinte, quem vai ajudar a família dessas crianças que moram, que nasceram na favela, na quebrada, não tem dinheiro, o pai largou, Gabriel, só tem a mãe, mais 4 irmãos, quem vai salvar a família? Quem vai dar o dinheiro para eles? Razão, eu Quem vou te dar um exemplo, tá? Eu vou te dar um exemplo. Tem um menino chamado Gabriel Mack, é a maior estrela da base do Grêmio, tá? Esse menino veio da favela do Rio de Janeiro, como você bem disse. Ele hoje tá lá no Grêmio, não tá conseguindo se acertar, não tá conseguindo jogar, não tá conseguindo... O Gabriel Mack é um menino que não tem a menor ideia do que é o Grêmio. Ele não tem nada com a cultura do Grêmio. Nada. Nada. Eu vou te falar 4 que poderiam ajudar o Gabriel Mack. Botafogo, Vasco, Flamengo ou Fluminense. O que tá fazendo lá no Grêmio? Mas não quiseram. Hoje, os clubes perderam a sua identidade, mas iriam fazer, porque é bom jogador, iriam fazer. Hoje os clubes perderam completamente a identidade. Mas peraí, deixa eu só alinhar aqui. Júlio, os caras por que eles não fizeram, então? Como eles iam fazer? Porque não fizeram. Quem fez foi o Grêmio. Só que o... Viu na verdade, antes, tinha 13. o debate está indo para um campo absolutamente extremo, que é muito fora do... Só para finalizar. Respeito a sua opinião, Júlio. Respeito a sua opinião. Mas proibir jogadores com 13, 14 anos de ter que não pegar uma oportunidade porque ele mora em outro estado, porque ele nasceu em outro estado, isso aí desculpa. Isso aí, para mim, é censurar o direito de ir e vir, o direito de trabalhar onde quiser, o direito de ir para onde quiser. Isso aí não pode ser feito. Existe agora uma preocupação de algumas ideias são tão bizarras que, cara, como não tem vergonha a sujeito de dar esse tipo de sugestão? Não vou nem falar, porque, porra, meu Deus do céu. Cara, o que você quer? Engajamento, tudo mesmo que você passe papel de bobo? Não é possível, cara. Cada sugestão... Assim, temos que nos preocupar com o desequilíbrio do campeonato. E quando o São Paulo era o soberano, havia essa preocupação? Quando o Corinthians era dominante? Quando o Palmeiras era da Parmalat? É só quando o time que eu não gosto é o que está na frente. Aí tem que mudar. Temos que nos preocupar com isso. Então, vamos cobrar dos dirigentes dos outros clubes que se organizem. Mas isso vai levar anos. Sim. O Flamengo está se organizando, estava organizado há anos. O Flamengo fatura o dobro do São Paulo. Pois é, o São Paulo tem uma torcida grande do principal mercado do Brasil. Você vê como o São Paulo é mal gerido, né? Que era para faturar muito mais. Talvez não tanto quanto o Flamengo, mas não a metade, ou menos da metade. Por quê? Porque é mal gerido. Acabou de afastar o presidente, porra. Camarotes, né? Carro, uma confusão danada. Tá aí a explicação, cara. Ora bolas. Então esse é o problema. É isso que tem que ser atacado. Agora quero o quê? Fabricar um equilíbrio do campeonato? Sabe qual é a negociação discutida entre São Paulo e Corinthians? Alisson, encostado no São Paulo. Essa é a pauta de São Paulo e Corinthians. A do Flamengo é Paquetá. É diferente, né? Quem poderia imaginar isso há alguns anos? Aí vem esse papinho furado. Tá desequilibrado. Então corre atrás, irmão. Corre atrás. Porque o remédio amargo, a receita tá lá, ó. Tá lá. É só tomar um remédio amargo. Mas não é dose de 6 meses, não. São anos. O Flamengo foram 6 anos se organizando para começar a ganhar grandes títulos. 6 anos. O Vasco está aí todo encalacrado, está contratando jogador internacional. Trazendo um da Europa, o outro que foi bem na Libertadores, do Atlético Nacional, que ia para o Boca, né? É isso. O Corinthians tem lá o Memphis Depay, que custa uma fortuna e tem uma dívida colossal. O São Paulo queria o Marcos Leonardo outro dia. Por 6 meses, mas queria. Então é isso, galera. Teve o Oscar, que até hoje tem um embrólio com o Oscar, que não vai jogar, mas o São Paulo tem que pagar. Então, cara, aí fica essa coisa, não, porque tem que equilibrar o campeonato. Corre atrás. Se o Flamengo não fizer bobagem na gestão, e o Felipe Luiz permanecer no Flamengo mais um tempo, e ele evoluir como técnico, o Flamengo vai ser, sim, um time muito difícil de ser batido. Eu acho que ainda não é isso tudo. Especialmente você vê a quantidade de gols perdidos, né? O Flamengo melhorar seu índice de aproveitamento de chances criadas. Continuar sendo um time difícil de ser vazado, como já é desde o ano passado. E conseguir fazer com que mais dos seus jogadores executem bem esse jogo de pressão alta, e se chegar ao Paquetá, cara, realmente vai ficar muito forte. Já é muito forte, vai ficar muito forte. Então deveria ser exemplo para o Gemaim. Deveria ser um modelo a ser seguido. Para um dirigente hoje de um clube, é menos difícil do que era em 2013 você chegar e falar assim, olha, o negócio é o seguinte, eu vou até usar a expressão do Eduardo Tironi, aqui nós vamos flamengar. Prepare-se que serão anos difíceis, mas nós vamos botar ordem nessa bagunça aqui. Aqui não vai ter mais atraso de salário, não vai ter mais sacanagem, não vai ter mais nada disso. Agora a coisa aqui vai ser séria. O Flamengo não atrasa salário desde 2012. Nunca mais atrasou salário. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 13 anos. O Flamengo não atrasa salário. Quem diria isso? Isso que o André falou, credibilidade. Quando o Flamengo vai negociar com o Paquetá, gente,
Se o Flamengo, vamos supor que feche por 40 milhões de euros, um exemplo. Aí o West vai receber 10 na primeira parcela e outras parceladas. Um exemplo, tá, gente? Não disse que são esses os números, não, por favor. É só um exemplo. O West não vai contratar um zagueiro por 40 milhões de euros. Ele precisa de um zagueiro. Vai usar o dinheiro todo num zagueiro que vai resolver o problema da defesa do time que toma gol todo jogo, né? Pô, ele não tem os 40 milhões. Ele apresenta o seguinte, ó, eu vou pagar você essa entrada e eu tenho as garantias da venda do Paquetá para o Flamengo. Isso tem valor no mercado, como tem do Palmeiras, por exemplo. Porque lá fora as pessoas sabem que é um clube que vai pagar. Então o West vai receber o Flamengo. E o Flamengo tem a receber sempre de outros clubes, de jogadores que vendem, tudo. Então, treta pesadíssima. Você viu aí entre esses três gigantes da comunicação, você viu essa treta, Maurinho detonando, você vê o Casagrande também não deixando passar a opinião aí do Júlio. E se você chegou até o final desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever em nosso canal.